Olá, eu sou Angélica Moreira, psicanalista, terapeuta e mentora. Estou aqui hoje para falar algo muito importante, algo que tem nos impedido de alcançar os nossos desejos. São comportamentos que adotamos durante a nossa vida e que muitas vezes nem nos damos conta de como eles estão conectados aos 7 pecados capitais. Sim, vamos falar deles. A soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça. Ao reconhecermos e termos consciência desses comportamentos, podemos desenvolver relacionamentos mais saudáveis e alcançar os nossos objetivos com mais facilidade. Nesse vídeo, nós vamos iniciar explorando a soberba. E ao longo dos próximos dias abordaremos cada um dos pecados capitais e vamos discutir como eles afetam as nossas vidas e os nossos relacionamentos interpessoais. Vocês já pararam para pensar como o orgulho pode nos prejudicar? Quantas vezes nos ofendemos com algo que alguém disse ou fez e deixamos isso nos afetar tanto a ponto de ficarmos presas nessa ofensa? Pois é, quem se ofende não prospera. E como se diz um ditado popular, água parada não move o moinho. Quando você se ofende, você trava a sua vida. Nas mentorias eu mostro bem detalhadamente como isso funciona. Mas fica calmo. Hoje nós já vamos trazer algumas soluções para esses problemas. Vamos explorar hoje a humildade como uma virtude que pode nos ajudar a superar o orgulho e a alcançar a alta performance que desejamos. Vamos identificar juntas os comportamentos de orgulho em nós mesmas e nos outros e entender como eles podem nos afetar negativamente. Vamos também explorar a importância da humildade para o nosso sucesso pessoal e profissional e aprender alguns exercícios práticos para desenvolvê-la em nosso dia a dia. Esse tema de hoje é fundamental para alcançarmos nossa alta performance. Comportamentos de orgulho e humildade. Bom, fomos ensinadas que devemos ser humildes, mas ninguém nunca nos mostrou realmente o que é ser humilde. Para compreender, você primeiro deve saber a diferença entre humildade e subserviência. O subserviente se curva a tudo e a todos, como uma autoimposição, meio que sem escolha. O humilde é aquele que escolhe a atitude mental de jamais se deixar levar pela soberba. O humilde é aquele que escolhe conscientemente essa posição e nunca por imposição. Perceba a diferença. Por isso, uma das coisas mais certas é que quem se ofende não prospera, pois quando nos ofendemos, deixamos de focar no nosso objetivo e passamos a nos preocupar com a opinião dos outros. Isso nos distrai e nos impede de agir com clareza e confiança. É como se o orgulho e a vaidade tomassem conta de nós e nos impedissem de seguir em frente. Uma coisa que é importante lembrar quando se trata do orgulho é que ele frequentemente está associado ao pecado capital da vaidade. A vaidade pode ser definida como um amor excessivo pela aparência ou pela própria imagem. E o orgulho pode manifestar-se como uma sensação de superioridade, baseado em realizações, status ou aparência. Ambos podem ser prejudiciais, não apenas para nós mesmas, mas também para nossas relações interpessoais. Então, é importante estarmos cientes de nossos comportamentos de orgulho e como eles podem estar relacionados à nossa vaidade. Mas o que é orgulho? Em resumo, é uma atitude em que nos sentimos superiores aos outros. Achamos que sempre estamos certos e que merecemos tratamento especial. Isso pode se manifestar de diversas maneiras,
desde a arrogância até a necessidade de controle, passando pela dificuldade em pedir desculpas ou reconhecer os nossos próprios erros. Por outro lado, a humildade é uma virtude que nos permite reconhecer as nossas limitações e aprender com os outros. Quando somos humildes, estamos mais abertos a ouvir diferentes pontos de vista, a pedir ajuda quando necessário e a reconhecer os nossos erros. Isso nos torna mais fortes, mais flexíveis e mais capazes de alcançar os nossos objetivos. Para desenvolver a humildade, existem várias técnicas e exercícios. Por exemplo, podemos praticar a escuta ativa, ouvir com atenção e sem julgamentos, e fazer perguntas para entender melhor o ponto de vista do outro. Também podemos praticar a gratidão, reconhecendo as coisas boas que os outros fazem por nós e expressando a nossa gratidão de forma sincera. Outra forma de exercitar a humildade é através da prática da empatia. Colocar-se no lugar do outro e entender os seus sentimentos e perspectivas pode ajudar a reduzir o orgulho e melhorar a comunicação interpessoal. Além disso, é importante lembrar que a humildade não é sinônimo de submissão ou fraqueza. Pelo contrário, uma pessoa humilde tem mais facilidade de reconhecer seus erros e aprender com eles, e assim crescer e se desenvolver, se tornando sempre uma versão melhor de si mesmo. No cotidiano feminino, é comum nós encontrarmos exemplos de comportamentos de orgulho. Por exemplo, quando uma amiga às vezes nos dá aquele conselho, mas nós achamos que sabemos melhor e não levamos em consideração as suas palavras. Ou quando alguém nos corrige em algo, mas em vez de agradecer, reagimos com raiva e negação. Em ambas as situações, o orgulho pode nos levar a tomar decisões equivocadas e prejudicar os nossos relacionamentos. Vemos exemplos de comportamentos de orgulho que podem prejudicar as relações interpessoais, como a necessidade de estar sempre certa, como eu já falei anteriormente. É uma dificuldade de pedir desculpas e falta disposição para ouvir os outros. Esses comportamentos geram muitos conflitos e dificuldades nas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Por isso, devemos frisar e estar muito atentas. Por outro lado, a prática da humildade pode ajudar a construir relações mais saudáveis e produtivas, baseadas na compreensão mútua, no respeito às diferenças. A humildade também pode ser útil para lidar com situações desafiadoras, como receber críticas construtivas ou lidar com a rejeição. Para superar os comportamentos de orgulho, é fundamental ter domínio próprio e estar alinhada com a sua linha de base. Isso significa conhecer as nossas emoções, pensamentos e comportamentos e estar sempre atenta a como estamos agindo em relação aos outros e ao nosso próprio objetivo. Quando estamos alinhadas com a nossa linha de base, somos capazes de agir com mais clareza, objetividade e coerência, e isso nos ajuda a superar o orgulho. Isso significa conhecer os nossos limites, necessidades e valores e trabalhar para desenvolver uma autoconfiança saudável e realista. A partir daí, é possível traçar metas e objetivos ambiciosos, mas também realistas e alinhados com seus valores e propósitos. Em resumo, a prática da humildade pode trazer muitos benefícios para a vida pessoal e profissional das mulheres, ajudando a superar comportamentos de orgulho que podem prejudicar as relações interpessoais e a construir relações mais saudáveis e produtivas, baseadas na empatia e no respeito às diferenças. Para isso, é importante exercitar a escuta ativa, a empatia
e o reconhecimento dos próprios erros e limitações. Assim, será possível alcançar a alta performance com autenticidade, resiliência e equilíbrio emocional. Uma coisa que é importante lembrar quando se trata do orgulho é que ele está frequentemente associado ao pecado capital da vaidade. A vaidade pode ser definida como um amor excessivo pela aparência ou própria imagem, e o orgulho pode manifestar-se como uma sensação de superioridade baseada em realizações, status ou aparência. E ambos podem ser prejudiciais não apenas para nós mesmas, mas também para os que convivem com a gente. Então, é muito importante estarmos cientes de nossos comportamentos de orgulho e de como eles podem estar relacionados à nossa vaidade. Além disso, é importante lembrar que a humildade não significa se submeter ou se diminuir perante aos outros. Muito pelo contrário, é uma virtude que nos permite sermos mais fortes, mais autênticas e mais seguras de nós mesmas. Quando somos humildes, somos capazes de reconhecer os nossos pontos fortes e fracos e de trabalhar para melhorá-los continuamente. Por fim, quero encorajar vocês a praticarem a verdadeira escolha de serem humildes em suas vidas. Sejam humildes para aprender, para ouvir e para admitir os seus erros. Sejam humildes para aceitar a ajuda dos outros e para reconhecer a importância de trabalhar em equipe. Isso não significa que vocês precisam se menosprezar ou se colocar para baixo, mas sim que devem se esforçar para manter uma atitude de gratidão e respeito com as pessoas ao seu redor e principalmente por si. Espero que esse vídeo tenha sido valioso para você e que tenha aprendido um pouco mais sobre os comportamentos de orgulho e humildade. Se você gostou, compartilhe com alguém. Passe essa corrente para mais mulheres, para mais pessoas que você ama. Gratidão por você assistir até aqui. E logo, logo nos vemos novamente.